nosso próximo vídeo agora é sobre existencialismo. E para falar de existencialismo, a gente fala de uma filosofia, de um ramo da filosofia chamada fenomenologia, onde nós entendemos a fenomenologia como uma relação ali entre o ser humano e a existência, no sentido em que o fenômeno se apresenta ao ser humano. Então, primeiro nós somos a existência e depois nos damos conta, à medida que as coisas se apresentam a nós, nós nos damos conta daquilo que são as coisas, o que é. Então, eu primeiro existo, depois eu me dou conta de que eu existo, né? Então, por isso a fenomenologia é importante para a gente pensar a partir dela o existencialismo. Eu primeiro existo e depois eu me dou conta da minha existência à medida que a minha existência se apresenta para mim. Então, se eu não tenho noção da minha existência, eu não sei que eu existo, né? Então, por isso a fenomenologia é importante a gente pensar a partir dela para o existencialismo. Um nome forte do existencialismo é Jean-Paul Sartre, que viveu entre 1905 e 1980. Segundo ele, o existencialismo ele é humanista, porque a ideia de que o homem determina a sua existência pelas suas escolhas faz com que ele seja o ator da sua existência. Então, ele faz com que o ser humano seja o centro dele mesmo. Então, o ser humano decide o que ele vai ser, ele determina a sua existência, as suas escolhas. Então, ele é responsável por elas, né? Ele constrói a sua existência a partir das suas próprias escolhas. Por outro lado, você escolher quem você é, existir, escolher a sua existência, como vai ser, decidir como vai ser o futuro, depende exclusivamente de ti, pode causar uma certa angústia, porque escolhas boas, tudo bem, mas se as escolhas não forem boas, o que será de mim? Será uma vida ruim? Então isso pode gerar uma certa angústia. Sem contar que a base do existencialismo é entre o nascer e o morrer, não existe nada além disso. Então se pensa entre nascer e morrer. Então se você pensar nesse sentido, eu vou ter uma vida boa e feliz dependendo das escolhas que eu fizer. Então vai me gerar uma certa angústia. E é interessante pensar que a existência, como a gente viu antes, ela está antes da essência. Então, a essência é aquilo que você é enquanto projeto, em construção. E você existe antes de ser enquanto construção, antes de ser algo, essencialmente. Então, o homem, nesse sentido, constrói, determina o tipo de existência que ele vai ter, o tipo de essência e o projeto de vida que ele vai ter. Então, o homem é responsável por isso. Então, e o Sartre mesmo levou isso muito na prática da vida dele. Ele mudou várias vezes de posições políticas, por exemplo, e ele não se sentia preso. Ele era uma pessoa que se sentia muito livre de acordo com o momento. Então, ele vivia cada momento o que ele sentia, né? Então, o existencialismo ele determina as minhas escolhas e eu sou responsável por elas. Do ponto de vista ético, isso é um progresso muito grande, porque o homem não transfere para alguém no existencialismo a responsabilidade por seus atos. Então, eu transferi para Deus, eu tenho uma atitude positiva ou negativa, de acordo com Deus ou o outro ser que me conduz. Na verdade, não existe um outro ser. Eu sou responsável pelos meus atos. Então, do ponto de vista ético, é um progresso muito grande. Eu determino minhas escolhas, indiferente de forças ou vontades externas. Eu escolho, né, porque não existe antes e depois da morte, existe só esse período de nascer e morrer. Eu existo nesse período enquanto eu existo, para mim é que eu decido. Então, voltando do ponto de vista ético, é um grande progresso eu pensar desse jeito. Eu escolho as decisões que eu tenho e eu sou responsável por elas. Tá certo? Daqui a pouquinho vamos para o próximo tema. O próximo tema será política, e aí ética e encerramos a nossa atividade.